Ah, Ladies and gentlemen, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula comigo. E nesta aula, a gente vai falar de um assunto muito legal, muito pesquisado, provavelmente, tá? Vamos lá. Como utilizar a inteligência artificial na sua comunidade? Com o apoio de uma inteligência artificial, criamos essa aula para comentarmos. Bom, saiba que você vai ter recomendação de conteúdo no final desta aula, que é um episódio do nosso podcast Café com Comum, onde com o Ravi a gente trocou uma ideia sobre automação e inteligência artificial para comunidades, tá? Vamos lá, gente. E também tem uma pesquisa que fala sobre inteligência artificial no final, para esse lugar mesmo de comunidades. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: existe agente de IA, existe como você automatizar algumas coisas, algumas interações. Isso é maravilhoso, desde que você não exagere com automações. Eu digo isso porque é realmente cansativo você estar numa comunidade e não saber se está falando com o ser humano. Para determinadas coisas, é importante que a técnica de copy de conexão seja feita por pessoas, tá? Então, para analisar dados, eu acho de extremo valor, que eu posso ali, com inteligência artificial, fazer uma curadoria fantástica de trabalho, de conteúdo, de otimização do que está sendo construído ali dentro. E assim, é fundamental nesse lugar. A IA, ela consegue ajudar a gente, quanto moderação de comunidade, a ter mais qualidade de vida, porque você consegue fazer uma curadoria de vídeos, consegue fazer transcrição de conteúdos, consegue fazer resumo de conteúdos, de aulas, de ao vivo, de newsletter. Também consegue fazer cópia de aviso, antecipação de pontos ao vivo, tudo utilizando o apoio de inteligência artificial. Então, ela realmente é uma mão na roda. Não tão complexa assim para você desenvolver o básico. A tecnologia ela não é feita para ser tão difícil, porque é democratizando o acesso que você lucra mais com ela, porque atinge um volume maior de pessoas como usuárias aplicando essa tecnologia, né? É importante ter capacitação, é importante rodar projetos piloto, né? Quando a gente está falando de algum tipo de tecnologia aplicada a larga escala, cria uma frequência para testar e validando o que está funcionando e o que não está funcionando. Para moderar um chat, por exemplo, eu não recomendo que você use inteligência artificial, mas para criar conteúdo recorrente, fazer curadoria e análise de dados, eu simplesmente gostaria de dizer que é sim fundamental e faz toda a diferença. Se no começo do projeto de comunidade você não puder investir nisso, tá tudo bem, mas à medida que você vai crescendo e vai escalando, faz-se necessário e até mais econômico do ponto de vista da perspectiva de escala que você coloque tecnologia nesse jogo. Algumas plataformas como o Circle, dependendo do plano que você contrata, você consegue sim, de fato, já ter inteligência artificial implementada na própria ferramenta, o que te facilita não precisar contratar por fora, tá bom? Por aqui, para os clientes que utilizam encontros ao vivo no Meet, no Zoom, a gente faz resumos por IA utilizando uma ferramenta externa, que não necessariamente é fornecida pelas ferramentas nativas, né? E a gente acaba aí integrando ferramentas para fazer isso daí, dependendo do contexto da comunidade, da plataforma que esse cliente está aí com seu ecossistema de comunidade construído, tá? Eu acredito que a inteligência artificial aqui em métricas de sucesso está falando sobre feedback da comunidade. Quando eu falo eu acredito, é numa vivência prática, não no que eu acho, mas de fato, em como ela vem se comportando aí, na aplicação da gestão de comunidade. E a gente consegue, assim, ouvir melhor a voz do membro.
E ouvindo melhor a voz do membro através da curadoria dos dados desses feedbacks, a gente consegue otimizar e ser mais assertivo quanto a teste, validação e implementação de estratégias para a comunidade. É fantástico, é fantástico. Desafios: falta de infraestrutura tecnológica em algumas comunidades, resistência à mudança e adoção de novas tecnologias, oportunidades, criar uma cultura de inovação e aprendizado contínuo na comunidade. Esses desafios aqui, oportunidades citados, né, por esse resumo que a gente puxou aqui por IA, eu até me surpreendo, porque o que a gente percebe é muita abertura para a implementação de IA. O que a gente percebe resistência, dependendo da persona que a gente tem para trabalhar, a gente sim percebe uma resistência com relação à falta de atendimento humanizado. Isso se tornar uma reclamação. Brasileiros reclamam muito de não ter pontos de contato humanizados na interação em chat. O cliente ama, se ele puder não botar gente, ele não bota, né? Mas, entendendo a demanda e necessidade da experiência do cliente, faz-se necessário trabalhar isso com moderação, trabalhar isso com excelência e trabalhar isso intercalado com pessoas, tá? Olha, inteligência artificial para criar conteúdo, imagens. Eu gostaria de trazer também um adendo aqui ao ponto de acessibilidade. Até voltar minha tela aqui, que eu gosto de olhar no fundo dos seus olhos. Acho poético, acho importante esse contato aí. Por uma perspectiva de acessibilidade, também é muito importante que a gente consiga entender que essas tecnologias ajudam. Eu consigo fazer uma transcrição de um conteúdo, isso pode ajudar pessoas com alguns tipos de deficiência. Com inteligência artificial, a gente consegue estar trabalhando algumas traduções, caso a gente tenha uma comunidade internacional com mais de um idioma. Isso ajuda com que a gente consiga entregar mais experiência para ampliar esse público. E assim, eu não tenho nem o que falar com relação à curadoria, é fantástico. É importante que as pessoas que a gente treina para estar moderando comunidade, elas saibam usar a inteligência artificial, saibam tirar, extrair o melhor dessa inteligência artificial, e sim, a gente revisa os textos que são feitos pela inteligência artificial, dando ali o tom de voz e trazendo ali alguns recursos de conexão na copy. Então, nem tudo é só a IA, mas a gente utiliza ela assim como uma facilitadora, especialmente no que tange a curadoria de conteúdo produzido na comunidade. Para a gente, dentro do contexto de comunidade, conteúdo também é dado, não é só conteúdo. Porque o conteúdo produzido em comunidade, ele não morre por um algoritmo pelas questões de entrega. É um conteúdo que a gente chama de evergreen, e um conteúdo mais para meio e fundo de funil. O que que é o conteúdo evergreen, Camila? É um conteúdo, na tradução disso, sempre verde. É um conteúdo que ele é atemporal, ele não vence, ele é pesquisável, ele pode ser encontrado. Eu posso, dependendo de como essa comunidade foi construída, dando um exemplo aqui, ser um excelente membro e trazer contribuições realmente que fizeram ali a diferença para aqueles usuários, para aquelas pessoas que estão ali. Eu posso sair da comunidade e meu conteúdo ficar. E elas vão continuar bebendo dessa fonte, vão poder continuar se conectando comigo, só que não de uma maneira contínua, de uma maneira a nível de buscar por mim, uma maneira a nível de eu ter uma autoridade reconhecida e merecida por conta das contribuições que eu fiz ao longo do tempo, contribuições intencionais que eu tenho feito. Com inteligência artificial, o time de moderação pode usufruir desse conteúdo, reciclar ele, trazê-lo de outras formas, trazer algum tipo de reconhecimento dentro da comunidade publicamente sobre esse tipo de contribuição ali dentro. Tangibilizar esse valor que foi gerado para o membro através de um sistema de recompensa, que não necessariamente é dinheiro ou alguma premiação física, mas ou algum acesso ou simplesmente algum tipo de realmente agradecimento.
e reconhecimento pelas contribuições geradas. Nesse lugar de curadoria, a inteligência artificial vai brilhar cada vez mais. Eu não vejo que ela vá tirar o trabalho de facilitadores, moderadores, community builders. Eu acredito que são ferramentas que complementam e potencializam o nosso trabalho. Eu não as vejo substituindo o trabalho de uma equipe de comunidade. Eu as vejo realmente potencializando esse trabalho. Então, não dá para a gente imaginar uma realidade 100% com inteligência artificial e nem para o extremo oposto, sem ela, tá? Então, no final desse vídeo, você vai ter recomendação de mais alguns conteúdos complementares dentro de inteligência artificial para que você consiga se aprofundar e se manter atualizado, atualizada. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, ou caso você queira dar algum feedback para mim, utilize os comentários aqui à vontade para isso, tá? E se inscreva no canal. Vou ficar muito feliz de ter você comigo aqui, acompanhando os conteúdos que a gente está produzindo recorrentemente. E é um prazer te receber. Muito obrigada pelo seu tempo. Sempre à frente, fora da curva, te vejo num próximo conteúdo.